A gente vai conversar com ele, que é objetivo, persistente e motivador. Natural de Novo Hamburgo, filho da Dona Maria e do seu Arno, é técnico em contabilidade. Pai do Bruno, da Patrícia e da Juliana, durante mais de 15 anos foi presidente do Conselho do Esporte Clube Novo Hamburgo. Desde 19 anos ele atua no ramo de seguros e também está à frente da Campani Companhia Limitada. Hoje teremos uma conversa de peso com Marcos Baltazar Fezzi. Seu Marcos Fezzi, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Estou sabendo que o senhor aí nasceu anilado, é mais ou menos isso? Mais ou menos. Nasceu junto, o anilado nasceu junto com o senhor, o que veio primeiro? Novo Hamburgo veio um pouquinho antes ali, né? Novo Hamburgo veio antes. Cronologicamente falando. O meu pai já fazia parte da direção e eu, desde pequeno, então acompanhei os passos do meu pai. Eu, com 4 anos, tive a primeira presença num jogo de decisão que me marcou a minha vida, particularmente, mais. Novo Hamburgo, naquela época, jogava ainda nos Taquarais. Jogava no estádio Taquarais. Que era ali na Major Bender. Isso. Só que a decisão foi lá no Santa Rosa. Já foi no Santa Rosa. Foi no Santa Rosa. Que nós tínhamos ganho o primeiro jogo em Porto Alegre, 1-0, e a decisão foi no Santa Rosa. Bastaria o empate. Já quase no final do jogo, estava 0-0, o juiz marcou um pênalti contra o Novo Hamburgo, a torcida não aceitou, naquela época não tinha alambrado, só tinha uma murada onde a torcida se debruçava, assistia o jogo e não aguentou, invadiu o gramado, não deixou bater a penalidade. Tiveram que vir numa quarta-feira. Não, como se isso resolvesse alguma coisa, na verdade. Né? Vieram na quarta-feira para bater a penalidade. E aí foi fatídico, né? Aí foi fatídico, exatamente. Cumpriram a penalidade. Aí bateram a penalidade, fizeram o gol. Cumpriram o restante dos minutos, terminou 1-0 aquele jogo. E daí houve uma terceira partida em Porto Alegre, que eu, pela minha idade, então não assisti, só meu pai, mas sei pela história que a prorrogação empatou em Porto Alegre, no estádio Forceluz, lá na Timbaúba, e foi 1-1 nos 90 minutos. Como eram parelhas as equipes, em 47. Mas na prorrogação, o Internacional ganhou com um gol legítimo. Quando é legítimo, tem que se dizer. Carlitos fez o gol da vitória. Mas ali, quando estava no final do jogo aqui em Novo Hamburgo, ali na Santa Rosa, já estava todo mundo dando como vencido o páreo, né? Quando a torcida gritava já que era campeão gaúcho, né? Lá em 47, aqui no Santa Rosa. Ah, aqui sim. Vocês a torcida gritava campeão. Eu gritei campeão em 47. O senhor lembra com 4 anos? Lembro que eu gritei campeão, sim. Aquele grito ficou engasgado na garganta. Ficou preso por 70 anos. Ficou preso, exatamente. Ele estava engasgado. Por isso que eu sonhava em ter um título de campeão gaúcho, que se realizou esse ano. Teve mais 3 chances logo na sequência, né? Tiveram. Nós, em 49 fomos vice-campeão gaúcho, em 50 também e em 52. Que timão esse do Novo Hamburgo. Realmente era um time que dava gosto de ver. Todas essas decisões eu participei depois. O senhor é conselheiro do clube lá desde os 16 desde anos? Desde os 16 anos. Eu acho que é um caso para ser estudado, né, Sr. Marcos? Porque eu acho que em poucos times do mundo existe alguém com uma vitalidade tão grande, participação tão grande, né, no conselho de um São mais de 50 anos. Um time, quase 60 anos. Né? Quase 60 anos. Maravilha. O senhor participou da nossa União de Estudantes de Novo Hamburgo também, né? Vamos falar um pouquinho da sua trajetória aqui.
presidente da União de Estudantes. A União de Estudantes, lá Eu no tive outros período cargos da menos. ditadura, Né? logo Agora, que a a Revolução atuação mais chegou. marcante foi como presidente, realmente. Onde eu tive até uma passagem, não vou dizer difícil, até foi gostosa, porque eu tive que atuar de uma maneira bastante participativa. Liderei, então, a massa de Novo Hamburgo, que no início até não entendia bem às vezes. E nós indo até eu estava numa convenção em Erechim, onde eles na época aprovavam muito votos de repúdio. Numa reunião da UGES. Uma reunião da UGES. União Gaúcha de Estudantes Secundaristas. E o Jornal do Comércio, não, Jornal do Comércio não, era um jornal dos padres, que já está extinto, mas um jornal que não fazia mal a ninguém. Uhum. E era um voto de repúdio. Voto de repúdio é quando uma coisa tem que ser muito ruim. Uhum. E aquilo, eu pensei, pô, mas esse jornal não faz mal para ninguém. Eu nem era evangélico, mas me doeu aquilo. E o presidente de Rio Grande era um baixinho, nunca me esqueço. Começou a levantar a voz e começou a ser vaiado. Foi vaiando, vaiado. Eu vi que eles iam apagar a voz dele. Me levantei, tinha a voz mais forte que ele. Me levantei e dei força para ele. No final, um de Cachoeira também se levantou. Em resumo, conseguimos botar em votação para que não houvesse voto de repúdio e foi aprovado. Eles só tinham, daí nós vimos, eles tinham 6 a 7 votos de todo o plenário, que eram mais de 50 pessoas. Quer dizer, tinham cidades, eram 6 ou 7. Eu não quero mentir aqui, mas eram 6 ou 7 cidades que acompanhavam a ideia da UGES. Do núcleo duro da UGES, né? Daquelas pessoas que tocavam a entidade naquele momento, né? Realmente acompanhavam a direção estadual da UGES. Que votavam de qualquer jeito, independente Aí de qual quando fosse a estourou o ideia. movimento de 64, aí lógico, veio aquela força toda contra quem era contra o movimento deles, e nós, como estávamos contra a direção da UGES, estávamos sofrendo pressão. E eu tinha contado para o meu sogro isso, essa passagem. E tinham nos convidado para ir a Cuba. E oferecido, na época era 1 milhão. O que eles diziam no jornal era público. Tinha o jornal deles que dizia que eles ofereciam 1 milhão para cada presidente da União de Estudantes. E nós prontamente não aceitamos. Você estava dizendo que a carteirinha no verso estava o símbolo da foice A do martelo. carteirinha da UGES tinha uma foice e um martelo. Quer dizer, eles estavam certos que o comunismo entraria no Brasil. Mas com aquele movimento acabou não entrando. Isso foi parar nos jornais. E isso, Essa no denúncia... depoimento que fiz no Exército, levei para... Eu fui chamado na sexta DI para depor por que eu tinha declarado que o dinheiro vinha da Petrobras. Naquela época se falava em Petrobras, dinheiro da Petrobras. Se era ou se não era da Petrobras, não sei. Mas eles diziam que era. Eles afirmavam que era da Petrobras. Não sei se era ou se não era. Eu não tinha envolvimento nenhum. Certo. Isso foi virar manchete no jornal Correio do Foi Povo. virar, já na época, todo o Rio Grande do Sul. na Folha da Tarde. Folha da Tarde do Correio do Povo, né? Do Grupo Calda Júnior. Né? O senhor foi 2 vezes presidente do Esporte Clube Novo Hamburgo. Sim, em 89. 72. O que aconteceu lá em 72? Em 72, nós, na primeira reunião que tivemos com o grupo de atletas, no meio do campo, eu fiz a abertura da temporada, e disse para os atletas, olha, nesse momento, nós estamos iniciando a busca do título de campeão do interior.
porque eu achava que campeão gaúcho não daria. Então, como sempre procurei ser objetivo, fixei a meta de ser campeão no interior. E conseguimos. E isso foi conseguido principalmente porque batemos o Grêmio aqui no Santa Rosa. Que nós precisaríamos, faltavam 2 jogos. Nós tínhamos que, faltavam 3 jogos. Tínhamos que bater o Brasil de Pelotas primeiro. Batemos o Brasil de Pelotas. Batemos o Grêmio, 1-0. E empatamos com o Caxias, que era o nosso grande inimigo. Mas quando vencemos o Grêmio, a nossa emoção foi que os atletas e nós fomos carregados pela torcida, porque a emoção foi muito grande. E tinha muita gente que ia estádio naquela época. Naquela época tinham mais de 15 mil pessoas no estádio. Puxa vida. Cadê esse povo todo, hein, São Marcos? A concorrência da televisão hoje é muito grande, né? Esses hamburguenses, torcedores anilados, eles estão por aí ainda? Eles estão. Eles existem? Estão Novo porque Hamburgo tem essa naquela massa? época nós tínhamos mais de 3 mil associados. Mais de 3 mil. Mais de que é 3 um número mil. que hoje consideram um número mágico, né? Novo Hoje Hamburgo nós estamos com de 3 mil. 2.500, estamos com mais de 2.500, nós estamos chegando perto. Só que naquela época nós tínhamos 90 mil habitantes. Hoje nós estamos com 300. Vai ter muito mais gente, né? Precisaria ter 9 mil sócios para atingir o que tinha naquela época. 3 mil. Quer dizer, então, a cidade dava mais apoio. Naquela época, o Novo Hamburgo não tinha iluminação. Não, Como é que fazia jogo de noite? Não fazia. não, jogo noturno não. E aí, em 75, Em vocês 75 fizeram nós uma grande criamos uma campanha. comissão de iluminação. Aí muitos nos taxaram de louco. Quando nós criamos a comissão de iluminação, Mas tinha uma promessa ali por trás disso, né? a promessa era do falecido presidente da federação, Rubens Hofmeister, se nós colocássemos a iluminação e mais uns melhoramentos no estádio, o Novo Hamburgo passaria a disputar o Campeonato Brasileiro. Até 79 ele garantia. Funcionava muito na base da promessa e funcionava mesmo. Ele em 79 nos botou no Nacional. Como é que foi o dia que acenderam as luzes? O dia que lá, acenderam primeira as vez? luzes, não vou negar, eu chorei. Nós choramos no meio do gramado. As lágrimas correram no rosto, não só minha, do falecido Antônio Wilson Bersan, Inigo Fischer, o doutor de Lemburgo, nós abraçados no meio do campo, porque aquilo era um sonho que nós tínhamos realizado. Estavam ali acesos os refletores, que podia não parecer muito, mas para nós era um sonho que estava sendo realizado. Que maravilha. E a nossa loucura era o início, era o pontapé inicial para o Novo Hamburgo crescer. O Novo Hamburgo está crescendo. Ele está chegando bem mais longe. Em 79 foram para o Campeonato Brasileiro. Vamos no Campeonato Nacional. A primeira partida eu assisti lá em Joinville. Perdemos 3-0, mas fomos lá. Você ia muito a campo, Brasil afora mesmo? Sim. Cheguei de ônibus a Piracicaba com meu Puxa filho. vida. O Bruno foi junto, meu filho Bruno. Fomos de ônibus até São Paulo. Depois de São Paulo pegamos a Piracicaba. Depois voltamos de avião. Perdemos 1-0 o jogo lá. Tínhamos ganho 3-2 aqui. Novo Hamburgo volta para a Série D agora. Nosso objetivo é subir para C esse ano. Esse é o título do Gauchão desse ano? É subir para C? Troca todo o resto por isso? Uma das metas é essa. Mas troca todo o resto por essa conta ou o título do Campeonato Gaúcho é mais importante do que esse? Se eu Não, pudesse escolher um feito para 2018, qual seria ele? tem 2 etapas. A Copa Brasil, financeiramente, é a que vale mais. Passou para a segunda, do primeiro jogo já é um caminhão de dinheiro, né? A primeira etapa vale 400 mil reais. Agora pode também perder o jogo. Se perde o jogo, está fora. Sim. Ela é muito arriscada.
E é um jogo só, no Sim. início. Com o Juventude aconteceu isso esse ano. Verdade. Ele jogou e perdeu. Não Tava ganhou fora. nada. Então, o Novo Hamburgo, como é considerado cabeça de chave, ele pode jogar pelo empate. E ganha adversários, como eles chamam, um pouco mais fracos. Teoricamente mais fracos. Mas pode acontecer que esse time se reforce. A nossa meta é ir, no mínimo, até uma segunda ou terceira fase. No mínimo. Se passa a primeira fase, são 400. A segunda são 900, a terceira 2.000. Isso dá quase o dobro do gauchão. Como é que a dona Maria Tereza convive com esse outro amor na vida do senhor, hein? Ela sempre me deu força. Se não fosse a força da minha esposa, eu jamais teria sido. Em 72, por exemplo, nós estávamos numa condição de poder não chegar na época era octogonal, que nós tínhamos perdido a primeira partida para o Brasil Pelotas em casa, que eu resolvi disputar com um time mais fraco a fase classificatória. Eu subestimei um pouco as outras equipes e resguardei alguns atletas mais caros para disputar o octogonal. E quase me quebrei. Eu vou contar um lance aqui rápido. Bom, estou disputando, vou jogar a penúltima partida contra o Guarani de Bagé, aqui em casa, no Santa Rosa. Primeiro tempo, 1-0 para o Guarani. Se nós perdemos, seria fatalidade. O Jute ganhava 200 por mês. A moeda, não sei o nome que era da época ali, era 200 cruzeiros, 200, ganhava 200 por mês, Tá bem. resumindo. O prêmio era 100. Imagine bem. Prêmio 100. Eu chamei o Jute, que jogava uma bola federal, tinha 17 anos. Eu digo, Jute, vem cá. Digo, se tu virar esse jogo, cara, tu tem 100 por cada gol que tu fizer. 100 por cada gol? Deixa comigo, por exemplo. Deixa comigo. Foi lá empilhar gol daí. Em 20 minutos nós estávamos ganhando 2-1. Ganhando o jogo 2-1. Ganhou R$300 naquele dia. Isso é que faz um bicho na vida do jogador de futebol, hein? Que maravilha. Eu quero saber como é que foi 2017. Mas isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com esse baita torcedor aí do Novo Hamburgo, Marcos Fezzi.